Graça e paz, lindonas. Hoje o nosso devocional está baseado no texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Cuidado com as vontades. Esse versículo, ele vai dizer que o inimigo incitou Davi a fazer um censo. Você vai ver que censo não era nada demais, porque Deus já tinha colocado no coração de Moisés para levantar o número dos israelitas, e Davi também fez uma outra vez, movido pelo Senhor. E me intrigou muito esse texto, porque como o nosso inimigo gosta de imitar o nosso Deus. E ele é muito, muito bom em se disfarçar. A Bíblia vai falar que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Ele consegue se transformar até em anjo de luz. Ele se passa por uma coisa boa, por uma coisa comum, por uma coisa de Deus, com muita facilidade. Veja que ele não incitou Davi a fazer nada de absurdo. Algo muito comum, né? Uma vez que ele era o líder dessa nação e que Deus até já tinha deixado ou falado mesmo para ele fazer de uma outra vez, mas não dessa vez. Dessa vez, quem incitou Davi foi o inimigo. Quem colocou essa vontade em Davi foi o inimigo. E nós até falamos no devocional de ontem que o segredo de Davi se fortalecer cada vez mais era a presença de Deus, o direcionamento de Deus, a vontade de Deus, o norte que sempre vinha de Deus. Uma vez que, se Davi era vitorioso por causa disso, evidentemente, se outra direção fosse dada do seu próprio coração, ou no caso aqui do inimigo, seria a derrota, não é? E o inimigo sabe disso. Você se lembra quando nós falamos sobre o profeta Balaão? Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o povo de Deus já é abençoado por Deus, a não ser que ele dê lugar para o inimigo. E como que a gente dá lugar para o inimigo? As nossas vontades, os nossos desejos, a inclinação da nossa carne, né? Na ocasião, Balaão deu uma instrução que, se o povo de Deus se misturasse com as mulheres que não agradavam ao Senhor, que eram de outro povo, né? Se eles tivessem relações sexuais, se eles tivessem essa mistura, com certeza uma brecha seria aberta, um precedente legal para que Satanás tivesse, então, lugar para fazer a arruaça dele. E Deus é um Deus justo. Se é legal, ele permite. Quando as nossas vontades e a nossa carne, né, ela é carregada de vontades, ela é encharcada de vontade para o pecado, para as coisas que não agradam ao Senhor, nós temos que questionar mesmo as nossas vontades. As nossas vontades, minha mãe falava, vontade é uma coisa que dá e passa. E realmente, né, se você pensar bem, a maioria das nossas vontades, elas são voláteis, elas são passageiras, mas com uma velocidade absurda. Quando a vontade ela tá absurda também, a gente chama de vício, não é? É aquela vontade que a pessoa não consegue controlar, ela é dominada, ela é levada a fazer aquilo, ela não tem escolha. Nessas vontades, sempre quem está imperando é o inimigo. Ele trabalha na pressa, ele trabalha na correria, ele trabalha tirando de nós algo que Deus nos deu precioso demais, que foi a nossa condição de raciocinar. Quem tem o pensamento acelerado tem que ter mais vigilância ainda, porque se a gente tem essa facilidade em acelerar as coisas, a gente tem mais dificuldade em raciocinar. Peraí, por que eu estou tendo essa vontade? Isso está vindo do Senhor? Isso glorificará o nome do Senhor? No caso de Davi, a motivação dele era orgulho. Puro e simples, ele queria se gabar do tamanho do povo, né? De quantas pessoas estavam no seu domínio. Houve um outro rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que conquistou muitas coisas, inclusive o povo de Israel. Mais à frente a gente vai ver nos profetas principalmente essas histórias. E um dia ele chegou no terraço do seu palácio, olhou aquela imensidão de terra, de gente, e ele disse, tudo isso fui eu que fiz. A Bíblia registra que naquele momento
ele caiu de 4 e ele ficou anos vivendo como um animal, comendo grama. Deus diz que ele não dá a honra dele para ninguém, a glória dele para ninguém. Depois ele teve a oportunidade de sair dessa condição, né, de irracionalidade para voltar à condição dele de humano. Mas hoje a palavra ela fica para nós de alerta por conta dessa facilidade que o inimigo tem de soprar alguma coisa, né, no nosso ouvido. Ele não pode conhecer o nosso pensamento, mas é tão fácil para ele ler a gente. E ele realmente, hoje, Satanás tem muita facilidade em nos ler, né? Olhar os nossos olhos, o nosso gesto. Gente, é tão fácil isso que até um ser humano consegue ler o outro. Nós aprendemos isso, leitura do gestual, né? A linguagem corporal. O nosso corpo inteiro fala. Então, não é difícil para ele perceber quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, né? Vontade, aí você pode pensar, é uma coisa bem grave, tipo adulterar. Não, pode ser, por exemplo, comer demais. Sabia que glutonaria é tão pecado quanto adultério? Na lista de quem vai ficar de fora, tá lá grudadinho, glutonaria, juntinho com outros tipos de pecados que a gente considera pecado mais grave, mas pecado é tudo pecado. E quem nos incita a pecar? Satanás. Mas ele não tem o poder de nos fazer pecar. Então, Davi tinha escolha. Quando ele sentiu aquela vontade de levantar o censo, ele podia ter evitado o pecado, mas ele foi em frente. A vontade foi maior, né? Ele não resistiu à vontade de se sentir soberano, poderoso, e ele sucumbiu a essa vontade e pecou. A Bíblia vai falar que quando nós somos tentados, nós não estamos pecando. Mas quando nós cedemos à tentação, aí sim estamos pecando. E a tentação, ela é sempre em cima de uma vontade. Cuidado com a sua vontade. O que nos dá vontade, normalmente, é uma tendência da nossa carne. Então, se vê no mundo, né, a bebida, a carnalidade de um modo geral, a imoralidade, né, o desejo sexual exacerbado, enfim, sem nenhum tipo de critério, isso é vontade. E as pessoas hoje ainda falam isso, né, aos 4 ventos. Se eu tenho vontade, por que eu tenho que me privar da vontade? Simplesmente porque a nossa vontade é torpe. A nossa vontade, ela foi contaminada lá no Éden. A nossa carne clama pelo que é daqui. O nosso espírito apenas que anseia por Deus. Tanto é que quando a gente passar, né, dessa vida, o nosso corpo, a carne, ela vai ficar aqui, do pó ao pó. E o espírito que é de Deus volta para Deus. Então, nós temos que ter critério para julgar. Nós não podemos agir na pressa e cuidado com a vaidade. Vaidade, orgulho, soberba, tudo a mesma coisa, tudo parente, tudo farinha do mesmo saco. Se nós deixarmos o inimigo incitar-nos a pecar, ele vai abrir legalmente espaço na nossa vida. Então, às vezes, dá uma vontade de dar uma má resposta, ou aquela resposta que a pessoa está pedindo para receber. Mas aí o que a gente faz com a vontade? A gente espera ela passar, porque vontade passa. O inimigo vai sempre atuar em cima da nossa vontade, porque a nossa vontade é carnal. Por isso que a gente precisa pedir, Senhor, faça a tua vontade. O próprio Cristo, melhor exemplo não pode ter, não é? Ele, quando estava na aflição, a vontade dele não era ficar ali. Ele disse, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade. Sobretudo, mas, porém, contudo, todavia, faça a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, queridas, hoje, o nosso momento de reflexão é para nos trazer a memória do quanto a nossa vontade ela está contaminada e o quão fácil é para o Satanás nos incitar a pecar. Naquilo que você tem razão, naquilo que você é bom, naquilo que te dá prazer, naquilo que te traz algum tipo até mesmo de gratificação. Cuidado com a sua vontade. Às vezes, para os outros, você está fazendo papel de bobo, mas se você engole a tua vontade, você tem mais chance de fazer a vontade de Deus. Para terminar,
eu vou lembrar aqui da mãe de um grande avivalista, né, de um grande pregador, John Wesley. John Wesley, a mãe dele é alguém que eu admiro demais, Susanna Wesley, e lendo sobre ela, né, ela deixou um escrito. Os filhos pediram para ela escrever como foi que ela criou os filhos, né? Ela fez isso com maestria. E ela disse: a primeira coisa a ser quebrada num filho é a vontade, porque jamais um servo pode ter vontade. E eu sei que eu estou falando com mulheres inteligentes, né? Eu não estou dizendo não dê nada que seu filho quer, não faça nada por ele. Não, absolutamente não. Quando ela fala da vontade, ela está falando sobre aprender a esperar a hora certa e receber apenas aquilo que é o melhor. E não simplesmente porque está com vontade. Está com vontade de comer doce 11 horas? Ah, come. Está com vontade de iogurte meio-dia? Ah, toma. Ah, está com vontade de dormir sem tomar banho com o pé sujo? Ah, toma, tudo bem, né? Não. A vontade, principalmente da criança, ela precisa ser trabalhada, para que não sejamos depois adultos infantis, adultos imaturos. A nossa vontade de ter alguma coisa hoje, ela é muito prejudicada, né? Quando nós servimos ao Senhor, porque foi fortalecida demais antes. Mas o Senhor é o nosso pastor, então Ele nos guia e Ele vai nos ensinar a sua vontade. Cuidado com a sua vontade, porque a sua vontade, na verdade, é um prato cheio para Satanás te incitar a pecar. Cuidado com a tua vontade.